Em um laboratório secreto na cidade de Swellville, os soldados da instalação carregam pelos corredores um de seus dispositivos tecnológicos mais valiosos, que tem o poder de alterar a realidade. No caminho, o objeto é roubado, disparando um grande alerta no local enquanto o invasor tenta fugir com o aparelho em mãos. O ladrão de máquinas foge pelos corredores do laboratório, usando suas habilidades de combate para nocautear e derrotar cada um dos seguranças. De repente, o jovem é cercado pelos guardas, mas antes que eles consigam alcançá-lo com seus cacetetes elétricos, eles desviam dos ataques, fazendo com que os homens atinjam seus próprios aliados. Com isso, todos os agentes são derrubados pelos choques elétricos, permitindo que o intruso fuja até a saída e tranque as portas com um cadeado. No final do assalto, o fugitivo decide retirar sua máscara de disfarce, revelando que ele é Missy Martin, a fã número 1 de Henry Danger, que tem o grande sonho de se tornar uma super-heroína. Com a ajuda do manipulador da realidade, a garota prepara seus computadores hackers para configurar o dispositivo e trazer Henry Danger de volta à vida. Alguns anos atrás, Henry embarcou em várias aventuras ao lado do grande super-herói Capitão Man e juntos eles trouxeram segurança à cidade de Swellville. Durante a missão, a dupla foi acompanhada pelo famoso Gênio Shush, assim como pelos melhores amigos do jovem Jasper e Charlotte. Animado por fazer parte de tudo isso, Jasper se dedicou cada vez mais ao seu treinamento, conseguindo dominar a arte de lutar dormindo. Por fim, a irmã mais nova de Henry, Piper, acabou fazendo parte de sua equipe, completando o grupo de super-heróis de Swellville. Certa noite, durante uma grande catástrofe, o jovem decidiu se sacrificar por sua cidade, pilotando um dirigível explosivo em direção às montanhas, para que nenhum civil fosse eliminado. Nesse momento, Henry descobriu que, graças à substância radioativa que havia sido despejada em seu corpo, ele foi capaz de gerar campos de proteção, permitindo que os meninos escapassem da explosão completamente ilesos. Desde aquela noite, a notícia se espalhou cada vez mais, e toda a população acreditou que o super-herói havia morrido no desastre. Vários anos depois, Jasper caminha pelas ruas de Dystopia City, ao lado do detetive Jonas, que lhe pergunta onde Henry está. Pouco depois, Piper e Schwartz aparecem em cena, dizendo que foram visitar o super-herói. Durante a conversa, Jasper revela que um confronto está prestes a ocorrer naquela região, onde um caminhão de combustível será atacado por uma entidade chamada Blackout. O jovem explica que para que a distopia perca toda a sua luz, o vilão planeja destruir todas as fontes de energia da cidade. Enquanto isso, Henry chega a uma conferência com vários repórteres, mas naquele momento, a energia da cidade começa a entrar em colapso, sinalizando que o Blackout está se aproximando. Jasper então coloca sua faixa de cabeça para dormir instantaneamente, enquanto Schwartz usa uma das câmeras de segurança da rua para criar um dispositivo de visão de raio-x. Segundos depois, o caminhão de carga aparece em cena, mas antes que ele possa tomar uma decisão, Blackout aparece em um neblina e joga o motorista do veículo para longe. Rapidamente, o vilão assume sua forma física, permitindo que Jasper o ataque e o acerte com seu chute voador. Ao mesmo tempo, Henry chega ao local da luta e, ao confrontar seu inimigo jurado, Blackout lança um ataque contra ele. Apesar da grande velocidade do vilão, o jovem consegue desviar dos ataques, conseguindo agarrar o oponente e jogá-lo contra a vitrine de uma das lojas. Com o vilão atordoado, Wayne é aplaudido pelos habitantes da cidade e, após se reagruparem, os super-heróis retornam ao local da luta. Irritado com os ataques recebidos, Blackout avança sobre o oponente, derrubando-o no chão e, após se levantar, o jovem se prepara para derrotar o vilão. Antes de ser atingido por outro golpe do monstrengo, Henry gera seu escudo radioativo, prendendo os braços da criatura e permitindo que ele a jogue em direção ao seu prédio. No final da luta, a energia da cidade começa a funcionar novamente, e Henry retorna ao prédio de sua agência, onde descobre que o local foi completamente destruído pelo Blackout. Confuso, o super-herói começa a andar, mas de repente é surpreendido pela criatura, que o joga pela janela, fazendo seu alvo cair centenas de metros em direção ao chão. Longe disso, Missy termina de montar um manipulador da realidade, e ao ativar o dispositivo, um grande raio atinge seu quarto, fazendo com que todos os desenhos em seu caderno sejam conectados ao dispositivo. Com isso, um portal começa a se formar ao redor da garota, que vê Henry pousando bem na sua frente, vestindo o mesmo uniforme que ela havia desenhado em seu caderno. Assustado, o jovem tenta entender o que está acontecendo, e Missy lhe explica que ele está em Newtown, e que foi trazido de volta à vida pelo manipulador da realidade. Ao ouvir isso, Henry afirma que não morreu, mas simplesmente partiu para outra região, a fim de começar uma nova vida como um super-herói independente. Percebendo que arriscou sua vida por nada, a jovem fica furiosa e explica que a cidade de Newtown está completamente fora de controle, pois a criminalidade continua aumentando. Por isso, Missy afirma que quer ajudar Henry e que o trouxe de volta à vida para que eles possam combater o crime juntos, como uma verdadeira dupla de super-heróis. No entanto, o homem recusa o convite, dizendo que precisa retornar à distopia o mais rápido possível. Desanimada, Missy começa a preparar o dispositivo para reverter suas ações, mas nesse momento a dupla ouve os gritos de socorro de uma mulher sendo atacada por um criminoso enorme. Preocupada com o que está acontecendo, a menina decide olhar pela janela e percebe que na verdade é o treinador Krag, um dos personagens de suas histórias. Naquele momento, Missy percebe que tudo que estava escrito em seu caderno pode ter se tornado realidade e pede para Henry correr para salvar a mulher. Devido a toda a insistência da garota, o super-herói decide enfrentar o homem gigante, mas ao se aproximar percebe que suas habilidades especiais não estão funcionando, o que lhe rende vários golpes no oponente. Missy explica que não sabia dos poderes radioativos do jovem e por esse motivo Henry voltou a ser um simples ser humano. Então, a garota afirma que pode ajudar o homem em suas lutas, permitindo que eles vençam sem dificuldade. No entanto, Henry recusa qualquer ajuda e recebe outro ataque de Krag, forçando-o a fazer milhares de flexões no chão. Ao cair da noite, o super-herói continua seus exercícios contra sua vontade, e Missy revela que outro dos personagens malignos que ela criou pode estar prestes a encontrá-los. A garota diz que escreveu uma história sobre um vampiro elétrico, e que se Henry não sair daquele lugar rapidamente, ele poderá ser eliminado pelos inimigos. Olhando para a mulher, Henry percebe que a criatura tem um rosto extremamente parecido com o de Piper.
E antes de ser atacado, Missy ativa um dispositivo de manipulação da realidade, permitindo que eles escapem em segurança. O que eles não sabem é que o vampiro é extremamente rápido e conseguiu roubar o cristal vermelho do dispositivo antes que a dupla pudesse escapar. Devido a isso, o dispositivo não funciona como esperado, levando a dupla pro meio de uma boate. Naquele momento, Henry percebe que sua irmã está presente na boate como eles, e fica extremamente preocupado ao ver que Piper não tá mais na distopia. Ao interrogar sua companheira de equipe, o jovem decide inspecionar o dispositivo e percebe que a jovem bloqueou o modo história, prendendo assim a dupla na realidade criada por Missy. Além disso, a garota também afirma que mudou a maneira como as coisas são feitas, tornando Henry nada menos que assistente de Jasper. Como se não tivesse decepcionado o suficiente, o jovem percebe que seu amigo tem superpoderes muito superiores aos dele, permitindo-lhe até mesmo voar livremente. Indignado com tudo que vê, Henry decide ir embora, mas é impedido por Piper, que liga pra Franklin pra tentar animar o irmão. Tentando encontrar uma saída pra toda essa situação, Henry explica que a equipe precisa encontrar Shoes, para que esse homem possa reprogramar o dispositivo e trazer todos de volta à realidade. Henry corre rapidamente pela boate procurando por seu companheiro de equipe, que se tornou um dos funcionários do local. Depois de muita insistência, o super-herói consegue convencer o amigo, que começa a inspecionar o dispositivo de manipulação. Naquele momento, um apito alto soou no local e Missy explicou que havia escrito uma história em que o treinador Craig aparecia no meio da boate. Irritado com todo o barulho que o gigante está fazendo, Franklin repreende e é forçado a fazer centenas de flexões no meio do palco. Percebendo a presença do vilão insano, Jasper decide confrontá-lo, e Missy tenta convencer Henry a vestir seu traje de batalha para ajudar o jovem em sua luta contra Craig. Em segundos, o jovem se transforma em seu super traje, recebendo o título de Capitão Susson. E ao perceber que sua arma de combate nada mais é do que um enorme pirulito, ele fica completamente decepcionado. Envergonhada, Missy explica que escreveu a maioria de suas histórias quando era mais jovem, e é por isso que sempre criava as tramas mais malucas possíveis. Apesar disso, Henry corre em direção ao amigo, e antes que ele consiga tirar o grande bigode do rosto de Jasper, o treinador é confrontado pelo super-herói, que tenta acertá-lo com sua arma. No entanto, o pirulito gigante se quebra no primeiro ataque, e Craig joga seu oponente pra longe repetidamente, até mesmo usando os pedaços do pirulito gigante pra bater em sua cabeça. Antes que seu companheiro de equipe seja derrubado pelo homem, Jasper corre em sua direção, chutando pra longe de Henry. Pra acabar com ele, Jasper joga o treinador em uma das mesas do local e chuta contra o objeto, fazendo o vilão voar para longe e derrotando-o de uma vez por todas. Revoltado com tudo que Missy fez com ele, o jovem desiste de continuar com tudo isso e vai embora. Durante a conversa, Shu aparece e explica que se eles conseguirem recuperar o cristal vermelho do manipulador da realidade, eles poderão retornar ao mundo real. Pouco depois, Franklin aparece dizendo que seu maior show está prestes a começar e manda seus amigos para o salão de festa. No entanto, Henry afirma que eles estão ocupados, mas o cantor se recusa a esperar pelo grupo e exige que eles se livrem desse objeto estranho do qual tanto falam. Então, Franklin tenta capturar o dispositivo, e ao tentar impedi-lo, o jovem inadvertidamente ativa o teletransportador, enviando o trio para outro universo e abandonando Shua, que volta a trabalhar normalmente. Após o teletransporte, o trio se vê no meio de um desenho animado, onde voam por um céu colorido e alegre montados em Franklin, que se tornou uma vaca voadora mágica. Rapidamente, Missy aperta o botão novamente, enviando o trio para outro universo de Henry. Olhando ao redor, os viajantes percebem que estão na casa da garota em Newtown, e o cantor ordena que Missy aperte o botão novamente para que eles possam retornar à caixa à noite. Embora saiba que eles correm perigo ali, a garota explica que eles podem ser enviados para outra história aleatória que ela escreveu, o que poderia facilmente colocá-los em grande perigo. Indignado, Franklin decide esperar o aparelho voltar a funcionar corretamente, e nesse momento a dupla de super-heróis é surpreendida pelo treinador Craig, acompanhado da vampira Piper. Missy explica que escreveu sobre vilões em muitas de suas histórias, e desta vez eles querem capturar sua irmãzinha. Tentativa de acalmar a situação, Henry tenta conversar com Piper, e antes que seu amigo seja atacado pelo vampiro demente, Franklin aparece para distrair a mulher com seus elogios. Aproveitando a distração, os super-heróis correm para um trailer para se esconder dos vilões. De repente, Piper acaba mordendo Franklin, que fica extremamente assustado. Mas antes que ele consiga escapar, ele começa a se transformar em um vampiro macabro. Antes que ele consiga encontrar uma maneira de escapar, os super-heróis são surpreendidos por Craig, que arranca a porta do veículo e joga a dupla em direção aos vampiros. Curiosa sobre a utilidade do dispositivo, Piper ordena que a garota entregue o manipulador da realidade. No entanto, Henry pensa rápido e aperta o botão do dispositivo, permitindo que eles escapem com segurança. Após o teletransporte, a dupla se vê no meio de um cenário apocalíptico, onde o mundo está em ruínas e todos lutam pela própria sobrevivência. De repente, uma pedra é atirada em direção a Henry, mas antes que ele seja atingido, Jasper aparece e se joga na frente do projétil. Ao se levantar, o homem revela que os inimigos estão se aproximando e ordena que a dupla o siga até o topo do muro. Missy revela que é a época das Guerras do Xarope, onde sobreviventes de um apocalipse nuclear estão em busca dos restos da civilização humana. Nesse momento, surge um grupo de soldados montados em seus veados que agem como cavalos de verdade. Furiosos, os homens ordenam que os sobreviventes entreguem o tanque de xarope. Mas Jasper afirma que isso não vai acontecer, deixando os invasores cada vez mais irritados. Vendo que a situação é mais perigosa do que parece, a dupla decide explicar a situação aos sobreviventes, que ficam extremamente confusos. Apesar disso, Jasper afirma que os ajudará a encontrar Shoes, mas explica que primeiro eles terão que derrotar os invasores loucos. Enquanto tenta ganhar tempo, Missy revela que tem uma estratégia questionável, mas tem certeza de que seu plano funcionará. Um pouco mais tarde, os soldados estão preparando sua panqueca em frente ao acampamento, quando percebem que os portões do local estão finalmente se abrindo. Rapidamente, o grupo de invasores corre pra dentro e começa a procurar pelos moradores do lugar.
Naquele momento, Anne e Jasper emergem debaixo das folhas, atingindo cada um dos soldados em seus pontos mais sensíveis. Com todos os inimigos distraídos, Missy usa o cano de xarope, atingindo os soldados com um jato extremamente poderoso, que os faz voar para longe. Agora que estão seguros, os sobreviventes esperam a chegada do transportador, e depois de algumas horas, um grande caminhão chega ao acampamento. Ao se aproximar, Henry percebe que o motorista é ninguém menos que Schwartz e ele fica extremamente aliviado por encontrar seu amigo novamente. Mais tarde, o grupo se reúne para inspecionar o dispositivo tecnológico, e o cientista afirma que, graças ao roubo do cristal vermelho, o dispositivo se trancou no modo história. Nesse momento, Missy revela que viu o objeto no colar de Piper e fica arrasada ao ver o quanto de mal ela causou à vida de suas amigas. Tentando animar a garota, Henry diz que entende por que ela pediu ajuda e afirma que eles salvarão todos os seus amigos. S. Schultz explica que tudo o que eles precisam fazer é recuperar o cristal para poderem voltar para casa e impedir Piper de criar um exército de vampiros para dominar o mundo real. Com tudo pronto, os viajantes do multiverso ativam o dispositivo e, após passarem pelo mundo dos desenhos animados mais uma vez, retornam a Newtown, onde encontram um grupo de vilões. Ao ver a irmã mais nova de Missy sendo mantida refém por Piper, que ainda possui o cristal vermelho, o grupo se prepara para lutar contra seus oponentes. Antes de ser atacada, a vampira ordena que seus companheiros ataquem os super-heróis e entra na residência com a jovem. Rapidamente, Craig usa seu apito para atordoar o grupo e chuta Henry, que é jogado para longe. Enquanto isso, Shu se esconde para proteger o dispositivo, e Missy corre para salvar sua irmã. Vendo que a menina foi para casa sozinha, Jasper ordena que seu amigo corra para salvá-la, dizendo que lutará contra os vilões para ganhar tempo, e pega uma estaca de madeira da cerca. Querendo eliminar o vampiro, o super-herói tenta acertá-lo, mas Frankine consegue se libertar, fazendo com que Craig quase seja atingido pela estaca. Pouco depois, Jasper tenta atravessar o corpo do oponente mais uma vez, mas é impedido pelo treinador, que o chuta e usa seu apito para atordoá-lo. Dentro de casa, Henry se junta a Missy e, ao ver Piper descendo as escadas, a jovem corre em direção à mulher, mas é facilmente atingida, jogando-a para longe. Tentando um ataque surpresa, Piper pula atrás de Henry, que consegue agarrar seu braço e forçá-lo a tocar uma das lâmpadas, eletrocutando a mulher. Por conta disso, parte da eletricidade começa a fluir pelo corpo do jovem, mas naquele momento ele percebe que o vampiro ainda tá de pé e é atingido por seu ataque voador. Então, Henry e Piper atravessam dezenas de paredes com seus corpos, deixando o super-herói extremamente fraco. No entanto, antes que ele seja liquidado pela mulher, Missy aparece. A garota rapidamente avança em direção à mulher, que acaba mordendo seu braço com suas presas de vampiro. Desesperado, Henry chuta seu oponente para longe e, olhando pro braço da amiga, pergunta por que ela fez isso. Empolgada, a jovem revela que capturou o cristal vermelho e ordena que o rapaz volte para casa antes que seja eliminado por Piper. Devastado, Henry começa a se afastar do local, enquanto observa Missy se transformar lentamente em vampira. Lá fora, Jasper agarra o apito de Craig usando a corda do objeto para girar seu oponente violentamente. Vendo que seu companheiro de equipe tá prestes a ser derrotado, Schwartz corre em direção a Craig e usa seus protetores de ouvido para derrubar o gigante e destruir o apito. Ao mesmo tempo, Jasper corre para imobilizar Frankine e pede ao cientista que prepare o dispositivo para que ele possa escapar dali. De repente, Henry volta pra rua e joga o cristal em direção a Schwartz, que consegue pegá-lo antes de Piper. Então o cientista explica que terá que configurar o teletransportador e pede ao super-herói para ganhar o máximo de tempo possível. Então a dupla se prepara para proteger Schwartz. E ao ver Missy transformada em vampira, Henry fica cada vez mais devastado. Rapidamente, o jovem joga o amigo pra longe, enquanto Jasper agarra Piper para afastá-la da luta, permitindo que Henry acerte o treinador com seu soco. Logo depois, o super-herói usa a capa de Missy para distrair Fular, e após bater em Craig e Frankine, ele decide segurar o amigo. Enquanto isso, Jasper destrói as cercas ao redor com o corpo de Piper, que fica cada vez mais furiosa e decide convocar seu exército de vampiros macabros. Vendo que estão cercados por inimigos, Henry continua a segurar Missy e pede para Shua se apressar, mas o cientista afirma que eles só conseguirão se teletransportar em alguns segundos. Tentando evitar que seu melhor amigo seja eliminado, Jasper se coloca à frente do grupo, preparando-se para lutar contra todos os inimigos simultaneamente. Nesse momento, Shua consegue ativar o manipulador da realidade, permitindo que todos os aventureiros retornem aos seus respectivos mundos. Ao chegar em casa, Missy se sente aliviada, e ao ver sua irmã, fica extremamente emocionada e a abraça. Na boate, Frankine fica feliz ao perceber que ele finalmente está de volta e começa seu próximo show como se nada tivesse acontecido. Em Distopia, Henry cai no meio do lago da cidade e depois de nadar até a terra firme, vai a um café local, onde encontra Jasper sozinho em uma das mesas. Então o super-herói se aproxima do amigo e pede desculpas por tudo que o fez passar nos últimos anos. Além disso, Henry revela que precisa deixar a cidade, pois sabe que a partir de agora a Distopia terá outro super-herói para proteger a população. Jasper afirma com entusiasmo que sentirá falta do amigo, mas naquele momento a energia do lugar começa a falhar e o jovem diz que eles têm um último assunto a resolver. Rapidamente, a dupla segue em direção ao centro da cidade, onde Blackout é surpreendido por eles, e antes de ser atacado, Henry invoca seu escudo radioativo. Logo depois, Jasper cerca o vilão e juntos os super-heróis socam o monstro diversas vezes, permitindo que eles o derrotem facilmente. No final da luta, todos os moradores da cidade ao redor começam a torcer por Henry, que fica feliz ao perceber que finalmente tem fãs de verdade. No dia seguinte, o grupo decide visitar Missy, e o jovem derrota os ladrões que estavam prestes a roubá-la. Por fim, os super-heróis convidam seu novo companheiro para uma nova jornada, onde Henry Dundee usa sua recém-descoberta habilidade de voar e leva seus amigos em sua próxima aventura. Algum tempo depois, Missy e seu parceiro se infiltram em uma construção inimiga, onde encontram vários drones sendo destruídos por uma figura misteriosa. Conforme Henry se aproxima, ele percebe que não é outro senão o Capitão Man, que diz que precisa da ajuda de seu antigo aprendiz mais uma vez. E o nosso resumo termina por aqui. Obrigado por nos assistir. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder mais resumos como esse. Até a próxima. Deus te abençoe.